Olá pessoal, mais um Mundo das Obras com o Ricardo Andrade. Lembrando, hein, produto de impermeabilização Betumax, tá? Olhem aqui, tá pessoal, acessem lá. Emulsão asfáltica, membrana acrílica, hidrofugantes, tá? Betumax. Pessoal, hoje eu tô aqui com duas pessoas ímpares, né? Ímpares, que eu sempre comento nos podcasts, eu sempre falo de você e sempre falo do Zé Carlos. É uma honra estar com vocês aqui. Por quê? Para ficar tranquilo, vocês vão esquecer esse microfone aqui. Porque a gente sempre fala, eu sempre falo e comento situações de obra que eu tive a oportunidade de presenciar, aprender, que foi com vocês dois, né? Eu comecei em obras verticais, claro, já trabalhava numa construtora, mas eram obras menores, não tinha aquela produção em série, não tinha aquela questão de trabalhar com muitas pessoas igual a gente trabalha. Toda aquela logística, começar cedo na obra, distribuir a equipe, seguir o cronograma, o que vai fazer, atingir a meta. Então eu tive a oportunidade na empresa que a gente trabalhou muito tempo, né? Vocês sabem muito bem, é a empresa do Dr. Moacir, né? que também é um cara excepcional. Então lá eu tive a oportunidade, comecei trabalhando com o Joel. E eu sou muito grato, né? Em primeiro lugar, aos dois sou grato, mas em primeiro lugar ao Joel, porque eu entrei, tinha um conhecimento técnico e tudo, mas não tinha conhecimento e vivência de obra. E que você vai vendo aquilo que você aprendeu na faculdade e falar, agora eu entendo por que é assim. O Joel me ensinou muito, você sabe disso, Joel. Você sabe que eu sou grato a você. Eu falo isso para todo mundo, falo para todo mundo. E o Joel me ensinou muita coisa, principalmente a parceria, né? Tá até vontade assim de chorar, mas não vou, gente. Porque o que eu tenho hoje, Joel, assim, muita coisa que eu tenho, e ao Zé Carlos, carro, o imóvel, foi com muito trabalho e junto com vocês, né? Eu queria que vocês soubessem disso, que eu sou muito grato. E vai ser muito legal esse podcast, porque é uma experiência de obra, que a gente sabe que o engenheiro que não teve a oportunidade de estagiar numa construtora, que o estágio é muito importante, tem coisas que a gente sabe que não aprende na faculdade. A faculdade é muita coisa em engenharia e a faculdade é só a pontinha do iceberg. Então você só vê as matérias ali e depois taca para frente ali. Trabalhar com pessoas, trabalhar com a parte de desenvolvimento. Eu falo o seguinte, eu não sei mesmo levantar uma parede. Eu posso até falar assim, ó, tem que estar num prumo, tem que estar alinhado, mas vai demorar até pegar o macete de um pedreiro que ele faz em um dia, eu vou levar um mês. Então isso é normal. Então é muito legal isso aqui. E aí, né, trabalhei com o Joel e logo na sequência trabalhei com o Zé Carlos, o Bro, né, a gente chama de Bro, né, o Zé Carlos que está aqui. E o Zé Carlos, eu sei, Joel, que você já me falou que você aprendeu com ele, né? Então o Zé Carlos já formou não sei quantos mestres de obra nessa Goiânia, né? Estamos falando de Goiânia aqui, pessoal. Então o Zé Carlos ensinou muita gente e eu comecei, a gente não chegou a trabalhar, trabalhou junto na CMO, porque o Joel teve problema de coluna, né, pessoal? Coluna. Assim, o que mais acontece na construção civil, infelizmente, é o pessoal ter problemas de coluna, hérnia de disco, né, questão de subir muita escada, peso. Então, muito cuidado com isso aí. Tem que ter cuidado, tem que cuidar da sua equipe para ela lá na frente não ter problema. Então, provavelmente foi muito esforço que você deve ter feito quando você era servente, né, Joel? O Joel, pessoal, começou como servente, né? Então, eu vou deixar você contar a sua história. Eu não vou contar, eu conheço. Mas o pessoal que está assistindo vai querer. E o Joel se tornou mestre de obra através de Zé Carlos, que ensinou muita gente, que também vai contar a história dele. Então, muito legal esse podcast aqui. Eu me sinto lisonjeado, porque eu trago duas referências da minha vida. Então, que me ensinou, que está ali, como tratar as pessoas, brincadeiras que tem, o que é parceria. Porque eu sei que eu fui parceiro seu, Joel, você foi meu parceiro, e eu sei que fui seu parceiro também, Zé Carlos. A gente trabalhou, entregou junto. Os problemas, na hora que sumia assim, eu chamava o Zé Carlos, que você não estava mais, Joel, assim, quando a gente trabalhou na outra empresa. Falava, Zé Carlos, chegou aí, com todo respeito, foi com areia, né? A comida de rabo, porque foi, vamos ver se a gente resolve. E aí ele ia e resolvia os problemas, assim como você também. Então, a gente tinha essa parceria. Concentra a comida de rabo num só e depois a gente resolve os trem. Vamos. Então, mas era de jeito, né, cara? E era assim. E eu queria que você contasse, Joel, como é que você começou na construção civil? Você fala assim, como é que você foi para essa área? Porque depois eu vou contar sobre seus filhos, eu conheço todos eles. Certo. 2 especialmente.
Mas vai lá, conta aí, Joel, pra galera. Eu, na verdade, assim, eu tive no Exército em 92 e em 93 eu dei baixo do Exército e entrei na construção civil. Eu lembro que você mostrou uma foto, você era chassi de Honda Pop. Então assim, Magrinho. eu vim pra obra, não foi por amor, foi por opção, né? Então não tinha outra opção, eu fui pra obra. Quando eu cheguei na obra, eu notei que a obra era muito carente de pessoas que tinham algum tipo de sabedoria. Então, entre 70% e 80% do pessoal da obra são ou analfabeto ou semi-analfabeto. Você entrou em que ano, Joel? Eu entrei em 93. 93, certo. Aí naquele momento ali eu vi uma oportunidade que eu poderia aprender as coisas mais fácil e ter um desenvolvimento maior do que os que já estavam lá. E dessa forma eu fui me desenvolvendo. O mestre de obra que trabalhava comigo viu o potencial em mim e começou a me ensinar. E aí ele foi me ensinando de forma que quando eu classifiquei de pedreiro eu já tinha 3 anos e pouco. Já quase 3 anos, 3 anos e meio. 3 anos e... Então, resumindo, pessoal, para vocês verem como é que é. Eu começo, eu falo o seguinte, a pessoa para chegar, vamos lá, na hierarquia da construção civil, tem 2 maneiras. Eu falo que a mais fácil, assim, né, a pessoa que, fazer engenharia é complicado e tal. Concordo que é. Mas é muito mais difícil chegar lá em cima, você trabalhando no sol quente o dia todo. Então a pessoa que tem a oportunidade de fazer engenharia e tudo e reclama, não tem o que reclamar. Porque basta só você, se você tiver a oportunidade de estudar, só depende de você. E chega lá. E a outra, essa eu acho a mais fácil, tá, Joel? A mais difícil, eu acho que é a sua parte, que você entrou como servente, demorou 3 anos e meio você sendo um bom servente para classificar e depois de pedreiro para encarregar levou mais um certo tempo também e depois para mestre de obra. Então, geralmente o pessoal leva muito mais de 5 anos. Muito mais de 5 anos. Você levou quanto tempo? Bom, aí então foi 3 anos para pedreiro. O que acontece? Como eu era mais desenvolvido do que os demais, o que o mestre de obra fazia comigo? Ele pegava a minha função aqui e fazia o seguinte, eu tinha uma marcação de apartamento, por exemplo. Em vez dele levar o pedreiro para fazer a marcação, ele levava eu. Ele falava assim, eu vou te dar aqui os pontos, você já dá conta de entender isso aqui, ele me explicava e eu ficava marcando os apartamentos. Aí eu fui aprendendo a fazer as coisas, mas trabalhando de ajudante. Tanto que quando eu classifiquei de pedreiro, eu sabia fazer várias áreas. Eu fazia a parte de pedreiro, fazia a parte de carpintaria, trabalhei de armador. Aí eu falei assim, mas você chegou a ser armador? Não, eu era ajudante de armador. Então assim, o cara me botou lá para amarrar a ferragem, e aí eu notei que tinha uma pessoa da equipe, nossa, que nós éramos 5 pessoas, e essa pessoa distribuía os estribos nas bancadas e nós amarrava. Eu perguntei para ele falou assim, não, você tá aqui é só para amarrar e carregar peso. Mas eu, como nunca fui muito acomodado, o que acontecia? Todo mundo ia embora e eu ia lá para a banca dele entender por que ele estava pondo o estribo em tal lugar. Foi estudar o projeto. E dessa forma, aí passou um certo tempo, ele adoeceu, ele ficou 1 semana sem ir. Aí eu falei pro mestre de obra, não, eu dou conta de distribuir isso aí. Aí ele falou, você consegue? Eu falei, consigo. Aí ele foi lá, tirou algumas dúvidazinhas que eu tinha e aí eu fiquei distribuindo esses estribos. Durante essa semana, quando eu cheguei de volta, quando o menino retornou, me falou, como é que vocês fizeram? Não, o Joel ficou distribuindo aí as vigas. Você comeu a boia dele? E aí, aí o cara falou, Joel, mas como que você aprendeu isso? Eu falei, você ia embora, eu pegava os projetos aí e fui aprendendo. Olhar, né? Fui aprendendo. E aí, nessa obra que nós estávamos lá, era uma obra pequena, então assim, a partir do momento que saiu da fundação, aí eu fui para a parte de carpintaria. E era prédio, Joel? Era prédio. Entendi. Então assim, para você entender, assim como o pedreiro ou o encanador, a maioria deles tem dificuldade de entendimento do projeto, então, na parte que eu fiquei, na parte da carpintaria, os carpinteiros também não conseguiam olhar o projeto. Aí o carpinteiro líder tocava um lado e eu tocava o outro, mas eu nem classificado não era. Inclusive fui classificado nesse prédio quando concretou a caixa d'água.
Quando terminou. Quando terminou a caixa d'água. Pra quem não tá entendendo, pessoal, é assim, fundação, tal. É. O último é a caixa d'água. O último é a caixa Concretou d'água. a tampa, falou, opa, acabei a estrutura, né? Graças a Deus. Aí quando eu concretei a caixa d'água, eu conversei com o mestre de obra e falei, olha, eu já estou aqui, já tem mais de 3 anos e eu preciso de uma classificação. Porque eu acho que eu sou merecedor disso. Aí ele me classificou, aí ele conversou com o engenheiro e aí me classificou. Perguntou de que eu queria classificar. Eu falei, não, eu quero classificar de pedreiro. Porque eu nunca gostei muito de ficar procurando serviço. Entendi. Aí eu pensei, se eu classificar de carpinteiro, daqui um dia o carpinteiro vai embora e eu vou junto, né? Esperto. Aí eu fui, classifiquei de pedreiro. 3 anos depois eu fui indicado para encarregado e 1 ano depois virei mestre de obra. Então eu demorei, de quando eu entrei até o classificado mestre de obra, 7 anos e meio. E assim, eu te conheço. Você é muito inteligente, Joel. Natural. Você é uma pessoa que para pôr dificuldade, primeiro você tem que passar por ela. Tem gente que fala assim, isso não é difícil, nem tenta. Você não, você tenta. E você geralmente consegue falar, ó, isso é difícil, mas vai lá, manda ver que você consegue. Você é uma pessoa que incentiva, você é uma pessoa do bem. Então demorou 7 anos e meio. E aí eu falo, a pessoa para formar engenharia, se depender só dela, é quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos, cara. Então, assim, hoje em dia, aí surge, né? Surge aí, tá tendo muita gente, aparece currículos para nós. Eu formei, eu fiz curso de mestre de obra. Joel, tem curso de mestre de obra que é porque 6 meses. Cara, assim, eu não vou falar instituições nem nada, mas a questão do mestre de obra tem um fator fundamental que não tem nos cursos, que é a experiência. Vou até colocar meu sogro aqui, né? A gente fala, né, doutor Pedro, né? O doutor Pedro, esse é meu sogro, né? Ele fala que a experiência é fundamental e realmente é. Eu pego faço essa brincadeira aí com ele, mas na realidade ele está certíssimo. Então isso aí é uma coisa que o tempo não volta. A grande realidade, a experiência é assim, aquilo que te assusta, para quem tem experiência, fala, não, calma, isso aqui é tranquilo, peraí. Já passei por isso. Então essa é a vivência e assim, é claro que no decorrer da história que a gente estamos contando aqui meio rápido, então assim, quando eu trabalhava de ajudante, eu trabalhava de pedreiro, eu trabalhava muito. Então acabei adquirindo algumas patologias na coluna e acabei me aposentando, encostei em 2010 e me aposentei em 2022. Fiquei aí vários anos encostado. Eu lembro quando hoje a gente estava junto. Hoje já não trabalho mais, né? Sou aposentado, mas tenho a vivência e a convivência de obra. Igual o Ricardo aqui citou, a experiência do conflito. Há momentos que você chega lá e senta e fala, não, hoje se eu não for embora eu vou morrer. Aí você senta, bebe uma água, se isola um pouquinho, porque assim, no começo havia situações que você não dormia de noite, você perdia a noite fazendo conta, ou com raiva do patrão, ou por situações que tinham acontecido. E aí com o tempo você vai conseguindo ver que aquilo ali vai passar. É como toda coisa ruim na sua vida ou coisa boa. Sempre passa. Vai acontecer, mas vai amenizar. Pode não melhorar 100%, mas vai alinhar de alguma forma. O tempo cura tudo, né? O tempo cura até tudo. Queijo, né? Então é assim. Eu vou, show de bola, João. Sim, a gente pode ficar conversando muito. Mas agora eu vou pro mestre Zé Carlos, que carinhosamente a gente chama de apelido, chama de bro. Por que, pessoal, chama ele de bro? É o jeito brincalhão dele. Então ele chega, conversa, o jeito assim, aí, cara, pra quê, né? Qual é, bro? Então essa maneira brincalhona, mas que é uma pessoa muito séria no trabalho, muito inteligente, a gente tem a oportunidade de trabalhar também. E eu entendo como que o Joel aprendeu com o senhor, porque eu já tive a oportunidade de aprender também. Então a maneira de tratar, a equipe, a frente de serviço, vocês dois são, assim, similaridades, são muito similares. Então as minhas referências são essas. Então eu lembro quando eu estava na outra empresa, tive a oportunidade de ir para outra empresa, e aí eu estava precisando de um mestre de obra, e estava difícil arrumar mestre de obra. Bom, eu lembro que eu liguei para o Joel, o Joel já estava encostado, né, Joel? Não estava encostado, estava ainda em tratativas para encostar, tinha aqueles exames do INSS e tudo. Aí eu falei, Joel, estou precisando de um mestre de obra. Eu tenho um que você conhece. Eu falei, quem? O Zé Carlos.
que o senhor tinha pedido para sair da empresa lá. Aí eu falei, tem que ligar pro Zé Carlos, eu não vou ligar para ele agora. Aí eu lembro que o Zé Carlos foi lá, a gente conversou, eu falei, praticamente foi assim, Zé Carlos, pede o salário que você quer, que eu quero que você trabalhe comigo. Foi praticamente isso. Foi. Então a gente foi, desde então a gente trabalhou, deu certo, entregou um prédio também, nós trabalhamos juntos. Foi muito legal, né? Show de bola. Aqueles problemas de obras que a gente passei junto com o Zé Carlos também. Só que, se eu tiver enganado, vocês me corrigem, mas sempre foi parceria. Fala, o homem vai cobrar isso, o homem, gente, o que a gente fala são os patrões, os chefes, os donos das construtoras. Então vamos atacar isso aqui porque eles estão cobrando isso aqui e praticamente o meu tá na reta e vocês me ajudavam. E eu sempre procurei ajudar também quem me ajuda. Então questão do salário, questão da gratificação, o que vocês precisam. Ricardo, amanhã eu não vou poder ir. Rapaz, tranquilo. A gente fazendo o serviço e tanto é que se precisasse no domingo vocês iam. Então isso aí, quem está assistindo o podcast aqui, essa experiência, para mim o engenheiro com mestre de obra tem que ser igual carne e unha. E unha. Tem que ser igual. Não, um não consegue viver sem um outro, tá? Se fosse uma equipe boa. Eu não preciso do engenheiro. Vai ter alguma coisa que vai dar problema. Eu não preciso do mestre de obra. Não existe essa. Você não consegue executar uma obra sem mestre de obra, tá? E sem o engenheiro também. Então, eu falo o quê, pessoal que está assistindo? Cara, a função eu, como engenheiro, era o quê? Tratar bem a minha equipe. O que é? Não deixar faltar material. O projeto está aqui, a gente consegue executar, vamos estudar aqui. Então, beleza. Então, equipe da carpintaria, já providenciei os pregos, os compensados, a serra, o local de trabalho, tá tudo aí. Beleza, Ricardo, é isso aí. E o mestre de obra vai lá e trabalha com a equipe. Vamos montar isso aqui, atacar isso aqui. Ricardo, a gente já está prevendo isso aqui lá na frente, o que você pensou nisso? Rapaz, eu não pensei nada, o engenheiro não tinha pensado. Obrigado, Joel, obrigado, Zé, vamos atacar isso aqui. Ou então, Ricardo, lá na frente vai começar as portas. Não, já estão chegando. Então a gente trabalhava sempre assim para não faltar material. E graças a Deus, todas as nossas obras que nós trabalhamos junto, né, do começo ao fim, não atrasou. Não atrasou. Então, assim, tanto, né, o Dr. Moacir, o Dr. Mário, que a gente trabalhou junto, as nossas obras não atrasou. Junto, que do começo ao fim, não atrasou. Pelo contrário, a gente conseguiu chegar E isso é o quê? É o que você falou. Vai chegando no final de obra, uma semana parece um dia. Pô, já acabou, né? E você começa a dormir, pensando em obra. Nossa, e aquela concretagem? Não, e aquela porta? Nossa, e aquele material? Nossa, será que vai chegar a isso? Então acontece isso. Bro, carinhosamente, bro, como é que o senhor entrou na construção civil? Que o Joel eu sei que começou como servente. O senhor não, eu sei que não. Não, eu não comecei como servente, não. Eu, antes de falar como eu comecei, o Joel, porque foi classificado, porque ele era um cara mais inteligente e ele sempre chegava na obra e queria trabalho, queria resolver problemas. Então, era um cara que tinha que... um cara diferenciado. Procurava ajudar. Procurava ajudar. Então, por isso que nós resolvemos, classificamos ele. Eu acho que eu classifiquei de encarregado e depois eu ajudei de mestre de obra também, né? Foi, acho que quem classificou de encarregado foi o Júlio, né? E aí chegou e já era encarregado. Então teve esse compartilhamento aí. E eu comecei o seguinte, fui desenhista, trabalhei de desenhista. Na prancheta. Na prancheta, Esse pessoal que está assistindo podcast, quem conhece prancheta? Não conhece. Eu vou colocar uma foto da prancheta aí, pessoal, para vocês verem. Esse pessoal é AutoCAD. Na prancheta, na aranha. Com nanquim. E dava acabamento com aquela pena. Então foi essa época. Lâmina de barbear. Lâmina de barbear para tirar o papel vegetal. Isso mesmo. Trabalhei muito tempo na área de desenho. E depois quem me incentivou aí para o canteiro de obra foi um engenheiro chamado Luiz Carlos Garcês Lima. Eu trabalhava com ele no escritório. Aí eu falei, Zé Carlos, por que você não vai para a obra? Você vai ganhar mais e é melhor que desenho. Às vezes você não tinha todos os dias, às vezes você ficava um tempo parado.
Aí eu comecei na obra. Mas ele falou que o senhor ia ganhar mais financeiramente, falou que o senhor ia ganhar mais dor de cabeça também. Mais dor de Falou que ia cabeça ganhar também. mais encrenca. Mais encrenca. Aí eu Isso você não falou não, né? Não, não. Isso foi lá em Rio Verde. Eu comecei a trabalhar em Rio Verde, fazendo obras verticais, graneleiros, moegas, trem, silos. É porque lá é forte, né? O pessoal que não conhece, Rio Verde é um polo, é uma cidade do interior aqui de Goiás, é uma cidade, como é que fala? Grãos, né? Grãos. São muito fortes em grão, cacalpões, graneleiros, igual o senhor está falando. E vim para Goiânia, acho que foi em 85. Acho que foi em 85. Ainda trabalhava nessa firma. Aí eu entrei na Moreira. Eu não recordo quando que eu entrei na Moreira, mas eu trabalhei 12 anos lá na Moreira. Foi 2000 que você entrou. Quando? 2000. 2000, 2000. Legal. 2000. Entrou em 2000. E antes o senhor estava em qual empresa de prédio aqui em Goiânia? Eu trabalhei, fiz um prédio da Certec, aqui em Goiânia, ali na 124, aqui no Pedro Ludovico ali, acho que é Pedro Ludovico, perto do Hugo. Foi o primeiro prédio que eu fiz, foi na Certec aqui. Aí trabalhei lá como mestre de obra. E aí, daí para frente, toquei a barco. Aí fui para o CMO. Na CMO eu trabalhei 12 anos lá. E dentro desses 12 anos lá, eu fiz uns 4 mestres de obra, né? Uns 4 mestres de obra lá. Ensinei o pessoal também, que o Branco, o Wender, o pessoal queria aprender a trabalhar. Eu vou trazer o Wender aqui depois. Eu comentei, né? Usei os dois principais aqui. Mas o Wender também, eu vou trazer ele aqui, foi um parceiraço. Porque quando o Joel adoeceu na obra lá, ela ficou um bom tempo sem mestre de obra. E quem assumiu a bronca foi o Wender. Então o Wender assumiu, ele estava fazendo serviço, ele falou assim, e ele ficava. Eu dava aula à noite, acho que era 8, 9 horas da noite, e ele ficava até na concretagem, até tarde lá. Então o Wender foi diferencial porque assim, o pessoal que não sabe, às vezes a obra tem motim, tem greve. Tem. Que é mexer no salário. E as equipes que geralmente criam esse motim é a equipe que abre frente, armadores e carpinteiro. Ah, se a gente não ganhar mais, a gente vai parar e tal. E eles que dão ritmo, né? Eles que vai liberar a frente. O carpinteiro é o mais incrível. Né? E aí, são os piores os carpinteiros. E aí tinha a fama, o Wender tinha essa fama, que já tinha feito motim, acho que numa outra obra e tal. E aí, quando a gente vai começar essa outra obra, colocaram ele junto comigo. Aí eu acho que assim, a fama que eu tinha com ele era que eu era cri-cri, muito certinho, enjoado. Era essa fama que tinha. E que ele era encrenqueiro também. E colocou nós dois juntos. Aí falou, vai sair faísca, né? Não saiu. Deu liga. Então eu lembro que a gente fazia tudo certo, não deixava faltar material. E aí eu lembro uma vez só, tudo jogado, aqueles parafusos no canteiro e tudo. Aí eu fui e chamei o Wender pra conversar. Falei, Wender, deixa eu falar um negócio. O pessoal chega aí e vai criticar eu, não vai criticar você. Esses parafusos folgados aí, tal. Você podia me ajudar nisso aí, cara, pra não ter que chamar atenção. Eu não vou conversar com os meninos. Acabou. A obra, pra mim, foi uma das obras mais organizadas, mais tranquila. E o Wender foi parceiraço. E depois você voltou, Joel. Então a gente tinha aquele negócio de... O Wender cozinhava muito bem. Ó, vamos fazer uma vaquinha aqui. Junto aqui, levava uns pratos pra nós. Então eu vou trazer o Wender aqui. O Wender é um cara, assim, muito inteligente também. Muito inteligente, né? Bom de papo também, e graças a Deus ele está bem, ele está construindo muitas casas. Eu acho que é um dos maiores construtores de casa que está tendo em Goiânia, tá? Goiânia e acho Anápolis. Que ele está em Anápolis, né? Anápolis e Goiânia, né? Constrói. E graças a Deus, né? Eu lembro que eu comentei com ele, uma vez ele estava passando uma situação difícil, aí a gente arrumamos, eu e o Paulo Alexandre, através do Paulo Alexandre, conseguimos um lugar para ele trabalhar, só que ele ia ganhar bem menos do que ele ganhava quando ele estava na construtora, e a mulher dele estava grávida. Aí eu lembro que ele chegou e falou assim, Ricardo, minha esposa tá grávida e tal, você consegue me ajudar? Aí eu lembro que eu conversei com o Paulo Alexandre, ele veio aqui, o Paulo Alexandre, né, da Seren Construtora, né, vou colocar aqui uma propaganda dele para quem quiser seguir, né, um prédio, ele tá construindo alguns prédios aqui de alto padrão, você já viu, né, você já viu também, né? Já. Então os prédios deles muito bonito, e o Paulo Alexandre eu acho legal porque ele sabe o que ele fala, porque ele trabalhou em obra. Né? Então ele está ali administrando, vê o que o engenheiro está fazendo, ele sabe se está fazendo certo ou errado. Então o Paulo Alexandre conseguiu um emprego para ele e ele ganhando pouco assim, o que podia pagar, né? Porque era uma obra bem menor. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, Wender, às vezes a gente dá um passo para trás para dar 2 para frente.
Só que ele não me escutou, não. Ele deu foi muito passo para frente. Pra frente, Então, né? graças a Deus, né? O Wender tá bem. Tá muito bem. Bem, Zé Carlos, aí o senhor foi para a obra, trabalhou ali, muita coisa o senhor teve que aprender sozinho ou o senhor teve ajuda? Não, Porque de desenhista para mestre de obra, ainda tem que ter muito aprendizado. Assim, eu entendo de desenho, só desenho, você não tem uma base só para entender de carpintaria e te marcar ali na obra, tirar o nível e conseguir fazer, por exemplo, uma escada que eu sei que o senhor faz de olho fechado. Como é que o senhor foi desenvolvendo assim esse conhecimento? Porque eu sei que o senhor passou para o Joel, né? Mas o Joel tinha alguém para ajudar ele. Quem ajudou o senhor? Não, teve muitas pessoas que trabalhou comigo que me ajudaram bastante. Igual você, por exemplo, nós aprendemos junto, né? Mas nem se compara com o senhor. Eu aprendi muito mais com o senhor do Pois que é, mas ao contrário. eu trabalhei com mais engenheiros, que eu aprendi, tem engenheiros bons, engenheiros ruins, mas eu aprendi mesmo mais porque através do desenho mesmo. Você chegava lá e mandava ver. Eu aprendi que eu fazia até forma, aprendi a fazer forma, fazer as formas. Então eu aprendi pelo desenho mesmo. Hoje tem projeto de forma. Antigamente não tinha. Não tinha, a gente então fazia aquela na questão, obra. ó, a madeira, a forma, você tem que deslocar 2 centímetros, passa a linha aqui, né? Então isso aí é uma ciência que realmente você via no canteiro de obra, mas não vê no projeto. Hoje tem. Hoje você espirra, tem um projeto do espirro, né? Praticamente, um executivo que a gente chama. E aí a gente tinha que se virar, aprender de qualquer maneira. Às vezes a gente ficava olhando, muitas vezes eu ficava olhando o cara, eu mandava o cara fazer um negócio, eu não sabia fazer, mas eu ficava olhando o cara fazer, para mim poder aprender, né? Aí eu aprendia com ele. Igual, uma coisa que eu aprendi muito foi com o Moacir. O Moacir é um... Para quem não conhece, o Dr. Moacir é o dono, né? Claro, os filhos dele estão tomando conta, os meninos muito inteligentes, mas para quem não conhece o Moacir, eu acho que é uma das melhores construtoras que eu conheço, tá? Quando fala em Dr. Moacir, pessoal, é da antiga Moreira Hortense, que hoje é CMO, né? Então, quem quiser pesquisar aí, CMO, vai ver os empreendimentos dela. Aí você aprendeu muito com o Dr. Moacir. Quando eu entrei, na primeira vez que eu comecei a trabalhar com o Moacir, eu fui fazer, ele falou para mim, olha, até essa questão deu até o que falar. Ele pediu para mim fazer eu talisquei um contrapiso. Eu não sei se você lembra disso. Eu lembro. Você lembra? Eu talisquei um contrapiso e ficou grosso. Aí ele ficou uns 5, 6 centímetros. Ele falou, não, eu não quero desse jeito. Porque eu quero que você eu quero que fique mais fino. Eu falei, mas não tem jeito de fazer. Ele falou, tem. Que foi a estrutura. A estrutura. Eu falei, não tem jeito de fazer. Ele falou, não tem problema, fica uma quedinha para um lado. Eu falei, ó, então desse jeito eu não faço, não. Eu faço certo. Aí, se você quiser que eu continue fazendo certo, eu faço certo. Aí, no outro dia, ele chegou, bateu nas minhas costas e falou, parabéns, pode fazer do jeito que você faz. Aí nós fizemos. Entendi. Assim, e ele foi esperto, porque eu vou me colocar, aprendi muito com o Dr. Moacir também, já vou contar eu também uns casos. aprendi muito com ele. Mas o que eu entendi que ele fez aí, Zé Carlos? Olha como é que o Moacir é. Ele joga uma isca para ver se você cai no errado, para fazer a gambiarra. Como o senhor não aceitou, ele falou, é isso que eu quero. Então continuou. Continuou. O Moacir, vou contar a história, você vai rir. Entregamos veredas, você estava comigo lá, entregamos veredas. E o Dr. Moacir, ele é uma pessoa que entende muito de obra. E ele é muito simples. Chega na obra e tal, apesar de ser dono de construtora, uma grande construtora, um dos maiores construtores aqui da nossa região, ele chega na obra, passa despercebido. Eu encontrei o Moacir na feira. Eu estava lá na feira com meu pai lá, passando lá, comprando na época, lá andando lá comer pastel no domingo. Aí eu escuto só um senhor falando assim, o que você está fazendo aqui, caboclo? Tava ele e a senhora esposa dele, a dona Graça. Aí eu falei, eu que pergunto pro senhor, o que o senhor tá fazendo aqui, né? Aqui é meu terreno, eu sou piolho daqui, né? O Conjunto Riviera. Aí ele falou, não, minha sogra mora aqui perto e tudo. Tava lá comendo pastel com a gente, né? O pessoal nem imagina que é um mega empresário e um grande engenheiro e construtor. E aí, a situação que aconteceu foi o seguinte comigo, vocês verem, um dos pontos, mas eu aprendi muita coisa com ele, assim, muita bronca, que eu falava, por que eu tô levando bronca? Não tô entendendo. Lá na frente eu entendi, então foi por isso que ele tava me dando essa bronca. Então teve uma vez que tinha um cliente que foi receber o apartamento, e aí o cliente falou assim, ó, entregou tudo, aí falou, por que vocês colocaram o portão
assim, né? Por que vocês colocaram o portão de correio e não colocou o basculante? Né? O basculante é bem melhor e tal. O cliente começou, e o Moacir do meu lado, né? E aí o cliente falando e tudo, e eu calado, eu falei assim, não, o senhor tá certo e tal, não vou discutir com o cliente. O cliente fala, por que vocês não pintaram de rosa? Porque você... Não, o senhor tá certo, vou discutir. Não, não vou discutir. Então, e aí o seu Moacir vai, entra no meio da conversa. Ó, de jeito, ele falou, de jeito. Ó, nós colocamos esse portão assim, porque eu tenho uma arquiteta lá no escritório que ganha, na época, né? Isso aí foi o quê? 2011, 2010. Eu ganho, tem uma arquiteta lá no escritório lá que ganha 13 mil reais. E ela pensou assim, a gente colocou assim, virou as costas e saiu andando. Aí eu, aí eu pensei, nossa, falei, nossa, ele falou assim, porque ele é o dono, né? Se eu falasse assim, eu tava lascado, né? Então ele pode falar e tudo, se a pessoa não gostar, entrega o apartamento para ele. Pensei. Só que aí, mais uma vez, lá na frente eu fui entender o que ele quis falar. A questão é o seguinte, o projeto chegou na obra, os projetos chegaram na obra, se chegou um porcelanato cor bege, eu não vou discutir se o porcelanato, por que não colocou um cinza? Ah, a gente podia mudar isso aqui. Pessoal, vocês estão assistindo, se vocês forem ficar mudando algumas coisas no Pro, claro que algumas coisas é para melhorar, mas ficar mudando o acabamento, já foi definido. Ficar mudando a cor da parede. Ah, vamos mudar a fundação aqui, que eu acho que essa aqui tá mais trabalho e tal. Se você ficar mudando, você vai elevar o custo da sua obra. Então, o que que acontece? O Moacir quis falar o quê? Mas que a pessoa não entendeu e eu entendi depois. A etapa de pensar o tipo do portão já foi definido lá atrás e a gente escolheu assim, já teve toda uma cadeia para chegar na obra aqui. A função do Ricardo aqui, da equipe dele, é executar. O que já Então, foi planejado. já foi planejado, então eu não vou ficar discutindo, falar, pô, eu não gostei dessa torneira. Não, foi definido isso, não vamos executar. Então, eu tenho que colocar a torneira no local certo. Ó, essa porta, essa bancada ficou feia, ó. Eu tenho que fazer a bancada no esquadro, a porta não bater nela, tem que seguir o projeto, tirar a minha etapa. Então, a função dos projetos já passou e a minha etapa era executar. Era isso que ele queria falar. Só que a pessoa não entende, né? Então, né, a pessoa não entendeu. Mas eu fui entender isso lá na frente. Que o Moacir, quando a gente começou outro empreendimento, ele chamou eu, chamou o W, chamou você, Joel. Acho que a gente foi lá para ver o parque, foi o parque, né? Que nós íamos ser a equipe do parque. Aí ele perguntou alguma coisa lá e tudo. Eu lembro que você, Joel, falou assim, ó, como é que a gente vai executar isso aqui, né? Um detalhe lá da obra. E a gente ficou pensando, o W ficou pensando, falou, é difícil executar isso aí, né? Aí o doutor Márcio falou, muda lá o projeto, vamos alterar isso aqui. Mudou. Então fez porque ele queria o quê? Ele queria a opinião também de quem vai estar na frente do serviço. Eu achei isso muito inteligente. Então foi um aprendizado. Eu falei, ó, como é que executa? Que às vezes pode acontecer, né? Não estou criticando aqui, mas às vezes a pessoa inventa alguma coisa e tudo, e como eu vou executar? Não sei. E uma coisa que eu aprendi na CMO que a gente está falando, que o problema não é só do pessoal que está na obra, é de toda a construtora. Então ele entrava no problema. O Moacir, e era uma fala dele. O que ele ia falar? Cutuca o problema, cutuca o problema, cutuca o problema, vai lá e resolve. Né? Então isso foi um aprendizado que eu tive lá também. Eu gostei muito de trabalhar. Ele falava uma coisa também, é o seguinte, falou assim, antes de você tomar uma decisão, pensa direito. Nem sempre a primeira decisão é a mais certa. Às vezes você demora mais a tomar a decisão, que às vezes você toma a decisão no impulso e aquilo não é o ideal. Às vezes você tem que parar um pouco para pensar e ver se realmente é aquilo que vai dar certo. Sabedoria, né? Então, assim, é uns pontos que eu tenho certeza, eu vou trazer o W aqui também. O W, para quem não sabe, foi o coordenador dele por muitos anos. E com certeza ele tinha uns ranca-rabo, normal, né? Normal. As brigas de sempre, né? Briga de sempre. E eu achava legal, assim, o pessoal encontrando aqui, que quando ele chegava na obra, e ele chegava assim, não tinha hora para chegar, não. Chegava, às vezes, era o primeiro a chegar na obra, às vezes chegava ali 7 horas. Uma vez eu estava trabalhando, quem estava na minha janela me olhando, lá na obra, Moacir. Aí eu falei, ô, seu Moacir, que você... Ele, não, você está fazendo levantamento aí, eu não queria te atrapalhar, não. Eu falei, não, tranquilo. E no começo ele chegava e perguntava um monte de coisa, e eu apanhava, não sabia nada, assim. E como é que tá esse 3 obras, 3 prédios simultâneos, eu perdi, quem me ajudava era o Joel. O Joel chegava e falava assim, Ricardo, ó, tal lugar tá isso, tá isso, tá isso, tá isso. Aí, por que estamos falando aí? Aí chegava assim. Aí como é que tá a obra, Ricardo? Ó, tá assim, tá assim, tá. Ah, não, legal, né? E aí eu peguei o macete dele. Então, o que ele queria? Ele queria que você andasse na obra. Andasse na frente e assim,
já tivesse o papel, meu papel, o engenheiro, era já ter programado as próximas etapas, seguido o PQO, né, o plano de qualidade da obra, e ter já providenciado os materiais se estava tudo ok. Então ele chegava, eu já peguei o macete e falava, ó, já foi feito isso, já foi solicitado material, tal, tal. E tem um caso até engraçado, aí eu já estava com o senhor, lá no Parques. Estava na época de assentar os portais. E aí uns 2 meses antes, mais ou menos, quase 3, eu já tinha programado os portais, já tinha levantado porta esquerda, direita, portal tanto, tal. Levantei tudinho e programei para entregar, por exemplo. Nós estamos agora, né, nós estamos fazendo esse podcast aqui, nós estamos agora no mês de maio. Maio, junho, julho, agosto. Eu falei, ó, eu quero que o portal chegue em agosto, tal data. Beleza. Joel, e aí a gente tinha um sistema, Mega e tal. Na semana de chegar o portal... Cadê o portal? Eu olho lá, o portal não chegou, o que foi que aconteceu? Aí na hora que eu entro no sistema, que a gente tinha um sistema, tinha voltado o pedido. Aí tinha uma observação, não falava quem tinha voltado, tinha uma observação, né? Pediu muito cedo. Eu falei, esse trem tá errado. E aí, chegou o Dávila, o coordenador, falei, Dávila, eu pedi o portal voltou. Ele falou, voltou por quê? Aí, alguém voltou o pedido lá no sistema. Aí ele falou, não, vou dar uma olhada. E nisso chegou o Moacir. Moacir andando na obra, muito esperto, né? Já sabe as etapas que tem que seguir e tudo. Aí ele chegou o ritmo, né? Ele chegou e falou assim, tá. E os portais, né? A pegada dele. E os portais? E eu calado, porque tá eu, meu coordenador e ele. Tem uma hierarquia. Então o pessoal tem que saber que existe uma hierarquia. Então, por exemplo, tem um funcionário na obra que tem que chamar atenção em tudo. Eu não vou chegar e chamar atenção no funcionário, que eu posso estar desmotivando o cara, ou então porque você já deve ter passado algum serviço para ele, Joel. Então eu prefiro conversar com você e falar assim, Joel, o que aconteceu com aquele funcionário? Não, Ricardo, eu tirei ele porque a gente tá atrasado, então... então ia fazer uma besteira. Então eu não chamo a atenção do funcionário, eu converso com o mestre vai lá e converso com a equipe. Eu não pulo as etapas. Início eu calado eu dava, não, mas assim, a gente vai refazer o pedido, tal, aquela forma educada dele, a gente sabe que ele é muito educado. Aí o Márcio vai e olha pra mim e fala assim, hein, Ricardo? Aí ele falou meu nome. Por que o portal não chegou? Eu falei assim, Márcio, eu fiz o pedido, só que o pedido voltou. Claro, você pede 3 meses antes. Aí eu fui e falei, mas o senhor tem um programa aqui, um Mega, que eu posso programar a obra do senhor todinha e jogar no meio. E jogar e falar assim, eu quero que a porta chegue tal dia. Porque eu já trabalhei, eu fiz meu trabalho, eu estudei antes, eu falei, eu quero tal dia. Aí ele olhou pro Dávila, uai, pode fazer isso, Dávila? Pode, mas assim. Não, Ricardo, pede lá que eu vou. Aí eu falei, peguei o homem, né? Que enfim, uma, né? Mas assim, é aprendizado, né? Foi aprendizado. Então ele entendeu isso. Ele não gostava, resumindo, ele não gostava de você não ter resposta, tinha que ter a justificativa. Então eu já tinha pensado nisso. E aí tinha outros colegas nossos, engenheiro, que saía da nossa obra e falou, tá indo pra sua obra. O que o engenheiro fazia? Corria pra cobertura. Subia lá pra caixa d'água. Era o engenheiro do Brook. Subia lá pra caixa d'água. Acho que ele tava com sede pra beber água. Aí chegava lá e falava, cadê o engenheiro e tal? Tá lá na caixa d'água, você quer que chame ele? Não, pode deixar. E eu, aquela motivação dele, assim, ó, enfrenta de frente. Então eu ia de frente pra aprender, assim, o que ele vai me pegar hoje? O que eu tô errado, assim, que eu não sei? Então a intenção foi essa. Então eu sou muito, assim, independente disso, sou muito grato e isso ajudou muito nas minhas próximas obras, que foi planejamento, equipe, essas questões. Foi muito legal, muito legal. Zé Carlos, e aí, conta mais aí. Você falando nisso, contar desses engenheiros, não pode falar o nome? Não, fala não. Não, e aí, que tem? Eu trabalhei show de bola. Eu trabalhei com os engenheiros, né, que eles iam lá só para bater o ponto, na realidade só batia o ponto. Esperava o Moacir chegar, passava e ele ia embora só no outro dia. Não, aí não. Nada aparecia. Não, então, eu ficava muito preocupado. Daquele pessoal, acho que os engenheiros que mais ficavam na obra eram você. Não, eu ficava do começo ao fim. O resto, nenhum ficava não, tudo ia embora. Não, eu ficava do começo ao fim. Uma coisa que eu lembro muito do Moacir é o seguinte, ele chegava, quando você ia iniciar a obra, né? Começa a obra, ele chegava, te entregava o projeto para começar e falava, batia nas suas costas, falava,
deixa eu te falar uma coisa. Você já está atrasado 2 meses e eu não entrego a obra atrasada, não, viu? Você pode ficar sabendo, né? É só você começar uma obra e falar desse jeito. Você começava uma obra lá de 300 apartamentos, quando chegava 2, 3 meses antes, tava com 300 pessoas e ele falando, vamos. Vamos. Tem que fazer 10%. Você morria de trabalho para fazer 5, ele queria 10. 10. Uma vez que eu fiquei muito feliz, e assim, foi um cara que me ajudou muito também, assim, que a gente tinha os engenheiros sênior, que vamos falar assim, e tinha um engenheiro que estava ali recém-formado também para ficar junto com o engenheiro, a equipe, e tinha um estagiário. O Quirino me ajudou muito no Veredas. O Quirino ficou ali, entregou, e eu lembro que a gente, Quirino, eu vou terminar os prédios aqui e você termina a área comum. Deu certo. Porque a área comum é uma obra diferente. Então a gente tinha uma equipe que ficava no prédio e outra ficava. E a gente ficou nessa pegada, ó, já fiz isso, tal. Aí eu lembro que a gente conseguiu entregar no prazo a obra, acho que até antes. E quando estava plantando, colocando as plantas, as flores, o Moacir chegou assim, olha tanto que engraçado. Ele chegou que não aguentou. Ele já chegou assim, sorrindo, sorrisão, tava feliz que já estava colocando as plantas. E aí a gente foi elogiado, né? Claro, assim, chegou lá, ele elogiou a gente lá na reunião técnica, tinha uma reunião técnica, porque as outras obras estavam, entre aspas, algumas atrasadas. E fala assim, mas é impossível fazer esse tanto de porcentagem no mês, né? Alguém questionou lá. Aí eu lembro que ele falou assim, os meninos deu conta, os meninos eram o Ricardo e o Quirino, os meninos deu conta de fazer isso aí, ó. Vocês têm que fazer também. Planejou. Foi muito legal. Então essa questão do planejamento, até coloquei aqui umas perguntas, né? Que eu elaborei aqui para fazer para vocês, né? Que a gente sabe, mas é uma parte muito difícil, né? Eu coloquei aqui, ó, como, né, organizava o cronograma da obra com relação aos atrasos. Aí como é que era feito? Quando a gente fala assim, a obra está atrasada, a gente tem que melhorar. Aí tem que ver qual ponto, assim, eu vou responder por mim. O que a gente pode fazer, qual ponto a gente vai concentrar a equipe, né, para tentar, ou então contratar mais gente para resolver o problema. Então não adianta, por exemplo, o planejamento que eu fazia era o seguinte, terminou a estrutura, eu já posso levantar a parede. Então já está liberado. Levantou a parede, o que está faltando? Está faltando taliscar. Então eu sempre estava pensando em fazer isso. Como é que a gente... Porque sobrava para a gente na obra. Aí sobra para nós na obra. Tem que correr atrás e tal. Como é que vocês lidam com isso? Primeiro você, bro. Atraso. Nunca vi falar assim, nossa, essa obra tá de boa, tá tranquilo, tô com dinheiro, e vai entregar no prazo. Nunca não tem. Deixa eu te falar uma coisa, Ricardo. Eu acho o seguinte, hoje em dia, o maior patrimônio da empresa hoje são os funcionários. Se você tiver uma equipe boa, já bem planejada, você não deixa atrasar a obra. Se te der condições de você começar a trabalhar com uma equipe boa, você não termina. O problema hoje, a maior parte das obras hoje é como, por exemplo, a obra que eu estava, todo mundo foi embora, você não começou outra obra. Então essa equipe que você tinha, que eu acho que é o maior patrimônio da empresa, sumiu tudo. Eu acho isso também, Zé Carlos. Não teve, você vai começar do zero, né? Você vai começar do zero. Tanto é que quando lá eu fui para essa obra lá, todo mundo me procura, porque sempre a gente tem um pessoal que trabalha com a gente. Sempre. Sempre tem um Manel, o Luizito. Todo mundo trabalha comigo já há muito tempo. Eu conheço, então, para quem não conhece, o Manel é um pedreiro de acabamento, muito bom. Tudo. O Luizito também, gente boa, pau para toda a obra. Quem mais, hein? O Adeil não trabalhou com vocês lá, né? O Adeil trabalhou. Tem muita gente que trabalhou comigo que está hoje lá nessa obra. Mas que o quê? Está esperando a obra começar. Para voltar. Para poder voltar para trás. Porque uma equipe já... Você tendo uma boa equipe, é muito difícil você fazer um atraso de obra. Se você vier com um cronograma legal, você não atrasa a obra. Isso aí que o senhor falou, uma equipe, eu concordo plenamente. Você conhece cada um, conhece a sua etapa. É um ponto que eu não comentei aqui, mas a obra, é aquilo que eu falei, tem que ser mestre de obra e o engenheiro tem que ser carne e unha e os funcionários tem que respeitar também. Tem que respeitar. Então respeitar, cada um tem a sua particularidade, todo mundo tem problema. Então eu sempre prezei, claro, a técnica é fundamental, isso é indiscutível, a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas eu sempre prezei em respeitar a pessoa e criar um clima agradável. Justamente. Porque eu sei que o senhor tem problema, eu tenho problema, o Joel tem. E uma questão de obra, assim, que eu sei que é muito puxado, então
Eu comento aqui que a pessoa fala assim, né? Ah, eu vou fazer engenharia porque eu sou bom em matemática e não gosto de trabalhar com pessoas. Se lascou. Se Se lascou. lascou. O cara que você vai para a obra, lascou. você vai para a obra, é uma característica, eu já comentei isso, é uma característica do Brasil, de uma maneira geral. Eu falo pelo Brasil, eu não conheço, né, leio, mas não conheço, nunca executei obra fora do país. É igual o Joel falou, geralmente são pessoas carentes, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e geralmente são pessoas um pouco ignorantes. Vamos falar assim, de briga mesmo, não tô falando ignorante de conhecimento não. Pessoas que qualquer coisinha quer partir pra porrada. Então o cara fez engenharia, não quer trabalhar com pessoas. Olha o tipo de gente que vai trabalhar. Já aconteceu, deu na obra, tá na obra, era estagiário, aí chega os homens de preto lá. Não é o do filme MIB não, é a Rotan, né, que a gente conhece. Chega lá e fala assim, o fulano de tal tá aí na obra? Eu falo, aí tá, né, estagiário inocente, tá. Andou na obra, o cara evaporou. O que que acontece? O cara era procurado pela polícia porque tinha dado dois tiros num cara. Aí eu falei, pô, olha os caras que eu tava trabalhando, imagina se eu ficasse sem crer. Então, assim, aqui é aquele cara bonzinho e tudo, às vezes é procurado pela polícia, você não sabe. Então é o tipo de gente que você trabalha. Mas graças a Deus, né, com vocês dois que eu trabalhei, a gente conseguiu entregar e a equipe era boa. Tanto administrativo, como estagiário, como pedreiro, como a carpintaria. Então deu tudo certo e no final a gente entregou o empreendimento. Mas o ruim, Zé Carlos, que eu acho aí, igual você falou, todo mundo quer voltar a trabalhar. Isso desfaz a equipe, porque querendo ou não, desses que você quer que volte a trabalhar, que você sabe que o cara é bom, às vezes ele já criou compromisso com outra empresa. E aí você perde. Aí perde isso Aí tem que fazer outra pessoa. Aí demora. E outra coisa, você não sabe nem quem chega, né, para trabalhar. Tem cada coisa de você não conhece, não sabe quem é, às vezes a pessoa... Lá onde que você está falando nesse negócio de dar tiro, lá na obra que eu tinha um cara que já tinha matado 5 pessoas. E aí, eu não sabia que o cara tinha matado pessoa. Aí um dia eu até discuti com ele, aí quando a técnica de segurança falou, esse cara já matou 5. Eu falei, meu Deus do céu. E o que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá fazendo aqui? Vou mandar embora, cara. E tentar dispensar o mais rápido. E ainda dar um beijo nele, né? Dar um beijo nele para ele poder ir embora. Que, não... Zé Carlos, você contando isso aí, agora eu vou perguntar aqui para ambos. Eu já vi, não com vocês. Já tentaram, assim, peão cercar o senhor para furar alguma coisa, para brigar? Já é muito. Você também, Joel? Já. O Joel já. Antigo. Então, vamos falar assim, o pessoal assim, então eu comento o seguinte. Então, o Joel começou em 93 em obra. 93. E o Zé Carlos começou mais antes. O pessoal tem ideia, antigamente, eu vejo o pessoal às vezes reclamando de marmitex, comida na obra. Cara, eu vejo as comidas assim, eu falo assim, cara, o pessoal não sabe o que que é. Quando eu comecei a fazer engenharia, as empresas não eram obrigadas a fornecer refeição. Então eu vi o pessoal abrindo ali a fraldinha, o pano de prata ali, abria a latinha, que é aquela marmitinha de lá, abria, só tinha arroz. Cara, para mim foi assim, um avanço tão grande na construção civil, fornecer a refeição para o funcionário, que como é que a gente fala? O Sindicato da Construção Civil agora conseguiu, né, esse ganho aí, que hoje o pessoal às vezes reclama, mas nunca passou por aquilo. E na verdade, assim, às vezes as pessoas não valorizam porque não sabem, na realidade. A dificuldade que é. Ainda tem muitas empresas que não dão a comida. Aí é justiça. A justiça entra. Não tô falando aqui, não tô falando na área da construção civil, né? Em outras áreas. Tem muitas áreas hoje que o cara ainda não tem direito à comida. Só você compra ou você leva. E isso afeta muito no orçamento. Assim, querendo ou não, a pessoa que... imagina você ter que pagar almoço todo dia quando você trabalha fora. Eu tenho um irmão mesmo que trabalha numa metalúrgica, trabalha com cama de hospital, ele não tem refeição. Ele tem lá uma ajuda de custo, que é uns 300, 400 reais, mas a comida dele tem que levar. Não dá, né? Ele não tem a comida. Zé Carlos, então, já cercaram o senhor para querer furar o senhor, matar? Já. E o senhor fez o quê? Correu? Não. Você lembra lá na CMO, quando aquele encarregado que tinha lá, não precisa falar o nome não, né? Eu sei. Você sabe quem é, não sabe? Mas por que ele queria? Ele ia lá para Praça Bandeirante e pegava aquele mundo de gente, né? E o cara nunca trabalhou em obra, nunca foi pedreiro, nada, e levava para lá aí, toma, pra você amansar o bicho. Pegava no laço, né? Pra você amansar esse pessoal. Aí vê quem serve, quem não serve, você manda embora.
Você lembra? Uma vez o cara fez um reboco. Não sei se foi você que foi lá e mandou ele parar. Foi você que mandou ele parar e ele queria te mandar colher na barriga, não foi? Também, Joel, cara. Mas, na verdade, esse rapaz lá, esse da colher, ele entrou lá e aí todos os serviços que eu tentei colocar ele, que claro que você tem quando você tá lá numa consultora lá, tocando prédio, você tem várias frentes de serviço, né? Então, às vezes você ficha uma pessoa para uma função, mas ele não dá certo. Então, de qualquer maneira você fichou ele, você tem que esperar ele lá pelo menos um mês. Aí você fica testando ele em algum lugar. Ele é bom. Pra ver se você acha algum lugar que você encaixa ele. E ele, na verdade, do jeito que fazia, ele não encaixava. E aí foi indo, eu perdi a paciência com ele e ele comigo. Aí não dá certo. E aí assim, por mais educado que você seja, por mais bem tratado, você vai no trem, chega no limite, né? Joel, você tocou num ponto que eu vou falar aqui. O pessoal que está assistindo o podcast, quem está começando em obra e tudo, que eu acho fundamental. Por exemplo, igual o Zé Carlos falou, eu quero chamar a equipe, porque eu sei que cada um é bom no trabalho. E minha obra é isso também. Então, o planejamento é um time. Então, por exemplo, imagina se todo mundo fosse Ronaldinho, ia passar o Ronaldinho a fazer gol na seleção, porque não ia ter zagueiro, não ia ter meio de campo, não ia ter goleiro, todo mundo ia ser atacante. Então, na sua equipe, você que faz os levantamentos, planejamento, acompanha, você tem que saber, você tem que identificar quem que é o melhor pedreiro na alvenaria. Esse aqui eu vou deixar na alvenaria porque ele faz tantos metros, muito mais que os outros. No reboco ele é uma bosta, vamos colocar assim, mas na alvenaria... Não, esse aqui já é bom no reboco, vou deixar ele no reboco. Você consegue montar a sua equipe. E eu fazia isso, eu aprendi a fazer isso, anotava, falava, esse cara não paga nem o cartão dele, que a gente fechava os pontos, esse cara não paga o cartão, vou pôr no caderninho preto. Tá. E aí, beleza. Aí passava um tempo, aí o Régio tá assistindo aqui. Cara, tô precisando de um cara bom no reboco aí, tal. Não, já acabei minha frente aqui, eu vou te mandar então aí. Aí eu pegava o caderninho preto, fulano de tal. Régio, tô te mandando aí. Mandava. Passava 2 meses, o Régio me ligava. Falava, cara, esse cara é ruim demais. Eu tô mandando ele de volta aí pra você, não tem? Eu, não, pode mandar embora aí. Que aqui já terminou a frente. Acabou a frente do serviço. Tem jeito. Acabou. E aí, acontecia isso mesmo. E aí, eu na feira, no domingo comendo pastel, que eu encontro o caboclo. Aí ele, ô, Totô, não tem certo com o Totô lá não, ele é chato demais, me dispensou e tal, né, mas eu quero voltar a trabalhar com você, pode ficar tranquilo que na próxima a gente tá junto. Mas, então eu fazia isso. Resolveu o conflito. Você tem que saber, aí eu falo, eu até brinco, né, você tem que saber qual que é a sua equipe, qual que é a produtividade, quem que é o melhor nisso, quem que é o melhor naquilo, qual que é o seu time. Nossa, essa parte aqui quem entende melhor é o Joel. Não, esse aqui é o Zé Carlos. Não, esse aqui é o Wender. Não, esse aqui é... Não, então deixa eu ver que cada um... Não, esse aqui quem vai resolver é o Ricardo. Então cada um sabe, um socorre o outro. Ninguém sabe tudo, mas socorre. Então eu aprendi isso em obra, eu aprendi com gestão, essa questão de tratar bem as pessoas, porque você não sabe, né? O Joel vai contar o caso dele, né? Da onde que vem. Então eu já tive... Nunca me cercaram pra brigar não, mas... Eu já fiquei no meio, o cara com uma peixeira querendo furar o cara, que o cara ficava atrás de mim assim, ó. Aí eu falava, não, brincadeira, gente, deixa eu sair do meio aqui. Isso não faz sentido não, pra mim não. Mas isso você tem que saber então. Então é importante, estagiário que tá na obra, o pessoal que tá aí começando, não é só ver executar, é entender e medir a produtividade. Porque como o senhor falou, não, a gente consegue entregar no prazo. Consegue, mas o senhor já tem a ideia. Se eu perguntar ambas, cara, eu não vou perguntar, mas se eu perguntar qual a média de reboco, qual a média de alvenaria, vocês sabem disso. Porque vocês sabem qual que é o pedreiro que está rendendo ou não, qual que é isso. E isso quem tem que fazer é o quê? Eu falo assim, ó, o engenheiro tem que ter essas informações, o mestre de obra tem que ter essas informações, mas geralmente um bom estagiário. O bom estagiário é o que você foi, Joel. Você foi um estagiário ali, você começou como pedreiro, colocaram você lá como treinado, mas você estava aprendendo, que você viu, você comeu a boia do cara da armação. Que você aprendeu. O bom estagiário é aquele que fala assim, cara, eu vou tirar férias. Eu era assim. Ricardo, vou tirar férias, você toma conta aí, pode ficar tranquilo, não vou nem te ligar. Então, sabia de tudo, tipo assim, na hora que o engenheiro chegava e falava, isso aqui, como é que é? O Ricardo já sabia. O cara já estava até pendente de mim. Isso é um bom estagiário. Então, um estagiário, você é aquele que quer comer a sua boia. Para mim, estagiário boia quer comer a boia do engenheiro. Então, você põe um estagiário de segunda a quinta. Eu já comentei isso uma vez, fala, segunda, quinta, vai lá na laje, como é que tá?
Quantos metros de alvenaria ele fez esse mês? Como é que tá a produção dele? Ah, Ricardo, aí a gente começa, ó, esse cara produz bem, né? Segunda a quarta ele tá bem, quinta e sexta ele já tá ruim. Esse cara, depois do almoço é uma máquina. Não, antes do almoço você consegue até identificar os perfis de cada um. Esse cara então você faz isso de segunda a quinta. O estagiário colhe essas informações de segunda a quinta. E sexta-feira você põe ele para lavar seu carro. Não, tô brincando. Aí isso não. Um bro que chegava lá e ficava marcando no relógio assim, quantos tijolos que o cara sentava em 10 minutos. Marcava pra ver, né? Aí ele falou assim, deu 10 minutos, ele assentou tantos tijolos. Aí ele fazia a conta e falou, mas então ele não tá trabalhando não, porque se eu fiquei 10 minutos que ele assentou tanto, à tarde ele tinha que ter assentado tanto, então tá ficando 1 hora para não ter nada. Sabia, né? Essa obra que eu dá tava... pra saber, né? Porque... Joia, essa obra que eu tava, tinha um cara que assentou 185 tijolos num dia. 185. Eu falei, pô, você não paga a boia, cara, você não paga comida. O salário dele tá alto, né? E quando eu cheguei lá no coisa, tinha muita gente nessa obra que não pagava comida. Eu até lá levei, não gosto de falar não, levei o Roberto para lá, o Roberto tá lá tomando de conta. E lá tinha muita gente que não pagava comida. Cortou, mandou tudo embora. não tem produtividade. Aí, sabe o problema hoje, Ricardo? O problema hoje é que o pedreiro quer assim, ele quer fazer um salário, vamos fazer um salário e eu vou me esforçar ao máximo. Se você fazer isso, o cara não vai fazer nada. Não vai. Então o que acontece? Hoje tudo tem que ser produção. No começo às vezes não tem, mas aí você pega um ritmo de produção e no final tem que ficar também para fazer os arremates que não tá produção. Que acaba que na Isso verdade normal, a obra você precisa do cara da produção e precisa do tampa-buraco. É o tampa-buraco. Aquele pedreiro que tá começando, aquele que já tá mais velho, que não aguenta trabalhar na produção. Às vezes o cara até tem um conhecimento maior, mas não tem mais a mobilidade para fazer. Aí você fala, mas como assim já mobilidade? Não, se você pega um pedreiro de 35 e um de 50, a diferença é gritante. A idade então, eu interfere. costumo falar que o serviço da construção civil é igual como se você fosse um jogador de futebol. Você chega aos 20 voando, aos 35, 40, você já está diminuindo. Então, ou você aprendeu alguma coisa para você trabalhar de uma maneira mais tranquila, ou você vai padecer, porque você não vai conseguir acompanhar os outros. Porque aí você vai chegar lá aos 40, 45 anos, que é no meu caso, por exemplo, que eu cheguei aos 40 anos, já estava... Tive que fazer cirurgia, tive que usar aparelho na coluna e tive que me ausentar da obra. Da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com muitos. Talvez com problemas menos graves, mas ele tem problema na coluna, problema no joelho, ele tem uma bursite no braço, tem uma tendinite no punho. São coisas que vai acompanhar a vida dele. Então assim, ou ele aprimora, ou então lá na frente ele vai ter que optar. Ou ele vai ser um cara que tem que ter um serviço com menos velocidade, e ele tem que concordar em ganhar menos do que o outro que está produzindo mais. Tem que concordar. Ou então ele tem que ficar parado. Mas hoje, Roberto, o Joel, o Ricardo, a maior parte do pessoal que vem trabalhar, eles não querem trabalhar. O pessoal chega hoje aqui, esse pessoal que vem de fora, eles querem ficar ali, chega, passa 5 meses, eles querem trabalhar 5 meses, 5, 6 meses, para pegar o seguro e querem ir embora para trás. Então, hoje... não pensa em crescer. Não pensa em crescer. Ninguém quer saber de crescer. Às vezes tem cara aí que está na obra, já está de 40 anos, 50 anos, e é servente. Continua sendo servente e não tem vontade nenhuma de crescer, de aprender nada. Então, isso que é o mais difícil em obra, é esse pessoal que chegam e começa a trabalhar e não faz nada e só quer passar o tempo e ir embora. Às vezes, a parte de que ele está ali, que, como fala, os 30 primeiros dias, os 30 primeiros meses, ele é um leão. Depois, ele vai enfraquecendo, e tem que ficar com ferro ali, senão não faz nada. Hoje em dia está assim mesmo.